Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar as perdas de carga localizadas. A gente já viu na última aula as perdas de carga dadas ali pelo atrito do fluido com a tubulação, chamadas as perdas de carga distribuídas. E agora a gente vai ver quando a gente coloca um acessório no nosso movimento, né, durante a passagem do fluido, por exemplo, curvas, joelhos, válvulas, expansões, a gente muda o diâmetro da tubulação, então a gente tem, por exemplo, uma expansão brusca ou uma redução brusca. Tudo isso interfere na energia do nosso escoamento, né, provocando aí uma perda de carga, né, ou perda de energia. E aí a gente vai estudar, a gente já viu as perdas de carga distribuídas, agora a gente vai ver na aula de hoje essa perda de carga dada por essa questão, a mudança da velocidade ao longo do nosso escoamento, tá bom? Espero que vocês compreendam, qualquer dúvida vocês podem me procurar. Bora lá! Bom, vamos falar então nessa aula da perda de carga localizada. Na maioria dos casos que envolvem transporte de líquidos através de tubulações sob pressão, né, a gente tem aí a união dessas tubulações, né? Então a gente tem a união de tubulações de eixo retilíneo e de acessórios que vão fazer a junção, as conexões. Esses acessórios podem ser as válvulas e os registros, curvas e cotovelos, derivações, ampliações ou reduções e conexões das mais diversas, né? A gente consegue observar isso nas próprias instalações prediais da nossa casa. Esses acessórios, eles provocam uma alteração na direção ou no módulo da velocidade média do escoamento. Então, com a mudança aí, né, da velocidade do escoamento, seja na direção ou seja em módulo, né, vai haver uma alteração local da pressão, né, e uma maior dissipação de energia por atrito. Esse fato, ele provoca um acréscimo de turbulência que gera uma perda de energia localizada em trechos curtos e que difere daquela perda de carga que nós estávamos calculando, né, que ocorrem ali ao longo dos trechos, né, ao longo das tubulações, que é dada pelo contato do fluido com a tubulação. Essa daqui é um pouquinho diferente, ela ocorre localizada nesses locais onde tem mudança de módulo e da direção da velocidade. Essas perdas de energia em pequenos trechos do escoamento em tubulações são denominadas perdas de carga localizadas. São menores, acidentais ou singulares. Não existe um tratamento analítico para a gente conseguir determinar essas perdas, né, na maioria dos acessórios, o que obriga aí a gente trabalhar com investigações experimentais para conseguirmos determinar aproximadamente essa perda de carga localizada. A presença dos acessórios altera as condições do escoamento não apenas em um ponto, mas também em uma região, né, que se considera ali muito pequena quando comparada com o comprimento total da tubulação. Então, a influência do acessório sobre a linha de energia, ela vai ser sentida, né, tanto a montante quanto a jusante do ponto onde está sendo instalado aquele objeto. Então, observem aí, né, a gente tem aqui um caso em que a seção transversal do escoamento, ela é estrangulada, então sofre uma contração aí na seção transversal, né, e aí a velocidade que estava, né, uma velocidade V1, ela passa aqui por uma velocidade V2, né, que é maior do que a velocidade V1, uma vez que a área aqui da seção transversal diminui, né? E aí observem que há uma perda de energia localizada. Então, a gente vinha com uma energia aqui, claro, né, que essa linha aqui, ela decresce no sentido do escoamento, uma vez que eu tenho aqui uma perda de carga por atrito na minha tubulação.
No entanto, quando eu chego aqui na região que eu tenho o acessório, né, que é o estrangulamento da seção transversal, há uma queda brusca, né, local aqui, há uma descontinuidade da minha linha de energia, justamente porque acontece uma perda de carga, uma perda de energia dada pela inserção, pela mudança da velocidade e, consequentemente, alteração da pressão no escoamento, né? Então, a minha linha de energia, ela decresce, e aí eu vou ter a diferença, né, entre esse ponto aqui e esse ponto, vai ser a perda de carga localizada devido aqui ao estrangulamento da seção, né? Observem que as linhas de corrente, elas estavam mais espaçadas, eu tinha uma velocidade menor. Quando eu coloco o estrangulamento, elas se unem, né? E aí eu tenho velocidades maiores aqui, né? E é isso daqui, ó, nessa região aqui, a gente vai ver que é uma região de turbulência, né? Que interfere também. Eu tenho perda de energia nessa região, por isso há esse decréscimo de energia, né? Então, essas perdas de carga, se a gente for analisá-las experimentalmente, para cada geometria do escoamento, é possível observar que a perda de carga localizada ela é proporcional à carga de velocidade. Então, eu consigo escrever uma relação linear, né, entre a perda de carga localizada e a carga cinética do meu escoamento, né, V ao quadrado sobre 2G. Então, já que elas são lineares, a gente pode correlacioná-las por meio de um coeficiente. E a gente vai chamar esse coeficiente de coeficiente de perda de carga localizada, representado aí pela letra K. Então, aí a gente vai ter uma expressão geral para avaliar as perdas de carga localizadas em tubulações sob pressão, que vai ser dada perda de carga localizada, a gente coloca o subíndice L aqui, para dizer que é localizada, né? É igual a um coeficiente de perda de carga que depende da geometria do escoamento, do diâmetro da tubulação, da rugosidade do material, do número de Reynolds, depende de diversos fatores, né? E da carga cinética. O valor desse coeficiente K, ele é determinado experimentalmente e vai ser tabelado para os diversos casos. Então, na literatura, a gente pode encontrar diversos valores para os diferentes casos de aparelhos que nós vamos ter aí, né? De acessórios que a gente faz a conexão das tubulações. Para os condutos circulares, a equação da perda de carga localizada, ela pode ser expressa em função da vazão. Se nós substituirmos, ao invés da velocidade, a gente colocar, né, dada a equação da continuidade, a gente representa pela vazão. Então, a gente fica com uma expressão desse tipo aqui. A gente vai ver em detalhes alguns casos de cálculo da perda de carga localizada em alguns tipos de escoamento que são mais comuns na prática. A gente vai começar, então, vendo a perda de carga localizada em um alargamento brusco. Os alargamentos, eles ocorrem no caso da união entre tubulações que possuem diâmetros diferentes, sendo que o diâmetro da tubulação que vem anteriormente, ele é menor do que o diâmetro da tubulação que vem posteriormente, né? Então, como se eu tivesse isso daqui. Eu tenho uma tubulação com um diâmetro D1 e ela une-se a uma tubulação com um diâmetro D2, né, maior do que D1. Isso daqui corresponde a um alargamento brusco. Se a mudança da área do escoamento ocorre abruptamente, denomina-se que esse alargamento ele é brusco ou a expansão é brusca, né? Aí, aqui nessa seção 1, que eu tenho diâmetro 1, vai acontecer uma velocidade V1. E aqui nessa seção 2, onde eu tenho um diâmetro D2, vai acontecer uma velocidade V2, né? E aí eu vou ter o que a gente conhece por um escoamento desacelerado. Porque se eu tenho uma seção com área menor, a velocidade, consequentemente, é maior. Então, V1
é maior do que V2. Então, há uma desaceleração no meu movimento, né? Daqui para cá, houve uma redução da velocidade, né? E aí, em função disso, vai aparecer um gradiente de pressão positivo e a separação do escoamento, né? E eu vou ter regiões de recirculação do fluido, que são chamadas regiões turbulentas, né? Regiões de recirculação na proximidade aqui do alargamento. Essas regiões, elas têm uma dada perda de energia, né? Que vai ser a perda de energia que a gente observa quando nós temos um alargamento brusco, dada pela expansão brusca, né? A equação da perda de carga localizada nesses alargamentos, ela foi calculada devido à borda, né, o autor, e considera aí que o líquido ele fica estagnado na região de recirculação e que não há perda de energia por atrito nas paredes. Então, considerando de acordo com borda, né, a gente consegue determinar uma expressão para o cálculo, né, da expansão em alargamento brusco, da perda de carga em alargamento brusco. Então, a gente tem uma seção 1, que eu posso analisar aqui, que eu tenho área 1, velocidade V1 e pressão P1. Eu tenho uma área 2 aqui, na qual passa uma velocidade V2 e uma pressão V2. O meu volume de controle, né, vai ser esse daqui, né? Então, considerando aí o meu volume de controle, esse que eu marquei para vocês, eu tenho agindo na área 1 uma pressão P1, na área 2 uma pressão P2, na área 1 uma velocidade V1 e na área 2 uma velocidade V2. Eu posso equacionar esse volume de controle, né, a partir da segunda lei de Newton. Então, eu tenho que somatório de forças na direção X é igual a massa vezes aceleração, já que esse fluido ele está sendo desacelerado, né? Então, na direção X, a força que age na seção 1 é pressão 1 vezes área 1, mais pressão 1 vezes área 2 menos a área 1, menos a pressão 2 vezes a área 2, né? Isso daqui é igual a quantidade de movimento, dado aí por massa vezes aceleração, né? ΡQ vezes V2 menos V1. Então, eu vou ficar com uma expressão desse tipo aqui. Aplicando Bernoulli entre os dois pontos, entre o ponto 1 e o ponto 2, a gente chega numa expressão desse tipo aqui. Se nós substituirmos P1 menos P2 nessa equação aqui, né, eliminar esse P1 menos P2 e aplicar a equação da continuidade, a gente vai chegar numa expressão para perda de carga localizada em uma expansão brusca, um alargamento brusco, que vai depender apenas da velocidade na seção 1 e das áreas da seção 1 e da área da seção 2. Como a gente viu, a perda de carga, ela é um coeficiente multiplicado pela carga cinética, né? Então, se nós fizermos esse coeficiente aqui, 1 menos A1 sobre A2 ao quadrado igual ao nosso coeficiente, a gente consegue representar a equação da perda de carga localizada, né, de acordo como nós vimos lá naquele formato. K do alargamento brusco vezes a carga cinética, V1 ao quadrado sobre 2G. Observem aqui que eu tenho que utilizar a velocidade da seção 1. O coeficiente de perda de carga localizada ele pode ser determinado a partir das áreas que formam a expansão brusca. Então, como a gente viu aqui, né, eu posso calcular esse coeficiente de perda de carga localizada. Alguns pesquisadores eles têm propostos coeficientes de correção para o valor do coeficiente de expansão, pois experimentos têm resultados em valores ligeiramente maiores que os previstos por aquela equação. Por isso, muitos autores preferem utilizar valores experimentais. Bom, então a gente vai ficar com a expressão da perda de carga localizada em um alargamento brusco, dada pelo coeficiente Ka, vezes V1 ao quadrado sobre 2G, em que Ka, se
alfa e beta forem igual a 1, né, coeficiente de Coriolis e coeficiente de Boussinesq forem igual a 1, o Ka é 1 menos A1 sobre A2, isso tudo ao quadrado. Se for diferente de 1, a gente vai inserir os valores de alfa e beta nessa expressão aqui, quando a gente quiser considerar, né, a influência da perda de energia e a influência da quantidade de movimento no nosso equacionamento, então a gente pode utilizar os valores de alfa e de beta e encontrar o valor de Ka para o alargamento brusco, né? Para o escoamento laminar, em que Reynolds é menor do que 10, a gente tem Ka dado por 26 sobre o número de Reynolds. A gente pode encontrar o coeficiente de alargamento brusco também através de tabelas, né? Em que eu tenho aqui a relação A1 sobre A2, então eu chego aqui, uso a relação A1 sobre A2, entro com o meu número de Reynolds e avalio aqui qual que vai ser o meu valor de Ka, né? Vamos supor que A1 sobre A2 é 0,3, meu número de Reynolds é igual a 50, então meu Ka é 1,4. O caso particular de expansão ocorre quando a mudança de área é gradual ou suave. Nesse caso, a gente vai ter um difusor, né, o chamado difusor. E aí, esse difusor, ele tem um alargamento característico aí por um ângulo alfa. Né? Então, ele está inclinado aqui de um ângulo alfa. Ele é comum nas saídas das bombas centrífugas para recuperação da pressão. Então, no difusor, a gente tem uma expansão gradual da área, né? E ele tem uma abertura aqui inclinada de um ângulo alfa. Só representar esse alfa aqui melhor. Então, aqui a gente tem o nosso difusor, né? Então, eu tenho uma seção 1, área 1, velocidade 1, seção 2, área 2, velocidade 2. Esse difusor, ele se abre aqui com um ângulo de abertura alfa. Nos difusores, a perda de carga localizada é dada pelo coeficiente de perda de carga no difusor, que é tabelado em função do valor de alfa, e vai ser multiplicado aí pela carga cinética, mas é pela diferença entre as cargas cinéticas da seção 1 e da seção 2. Então, aqui vai ter influência da velocidade na seção 2. Então, aqui eu vou fazer V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2G. Essa aqui é a diferença quando a gente tem um difusor ao invés de ter um alargamento brusco. E aí, a gente pode obter o valor do coeficiente de perda de carga localizada para o difusor em função do ângulo de abertura do mesmo, né? Então, se eu tiver um difusor com abertura de 20 graus, o valor do coeficiente é de 0,8, que vai entrar aqui nessa expressão para a gente avaliar a perda de carga localizada. E aí, a gente pode também, né, um outro caso de alargamento brusco, né, é o caso da saída de uma tubulação. Eu tenho uma tubulação, o escoamento está acontecendo com uma velocidade aqui, e vamos supor que ela chegue aqui num reservatório, né? Então, a área muda. Eu tinha uma área 1 aqui, e eu vou ter uma outra área 2 aqui, né? Diferente da área 1. Né? Então, a saída da tubulação. Quando uma tubulação descarrega um líquido em um reservatório, ficando submersa, que é esse caso aqui, né? A tubulação chega e eu tenho fluido cobrindo aqui a saída da minha tubulação. Então, ela vai encontrar uma quantidade de massa quando ela chega no reservatório, né? Então, vai ocorrer aqui uma perda de carga na saída da tubulação. Considera-se, nesse caso, que a área da tubulação é a área 1, a gente vai chamar de A, e a área do reservatório é uma área muito grande quando comparada com a área 1. Né? Então, a gente vai fazer que a área 2 tende a ir para o infinito. Nesse caso, a gente vai ter um caso especial de expansão brusca, em que A1 sobre A2 é igual a 0
e a velocidade V2, né, se nós tivermos num reservatório, é igual a zero. Então, V1 a gente vai chamar de V. Nesse caso, a perda de carga localizada na saída da canalização vai ser dada por Ks, né, coeficiente de perda de carga localizada na saída, vezes a carga cinética. A carga cinética relaciona a velocidade do escoamento na tubulação, né, já que aqui no reservatório a velocidade é zero. E o valor do coeficiente Ks é 1, já que A1 sobre A2 é igual a zero. Né? Então, perda de carga localizada na saída é simplesmente V ao quadrado sobre 2G quando nós tivermos a tubulação afogada, né? Então, essa tubulação aqui vai encontrar uma massa de água aqui no fundo do reservatório. Um outro caso é quando essa tubulação, a gente quer calcular a perda de carga na saída da tubulação, no entanto, ela não está afogada, né? Diferentemente dessa situação que eu tenho aqui à esquerda, ela vai estar escoando aqui livremente para a atmosfera. Nesse caso, a velocidade aqui é diferente de zero, né? Nesse caso aqui, ela é igual a zero. Velocidade no reservatório é igual a zero. Mas nesse outro caso aqui, não, né? Nesse outro caso, a gente pode considerar que a perda de carga é desprezível, né? Já que a velocidade é diferente de zero, como se não tivesse uma expansão, né? Como se o fluido continuasse aqui com a mesma área e com a mesma velocidade. Então, a gente tem que a perda de carga tende a zero, né? Então, basta computar aí na equação de Bernoulli, na equação da energia, o valor correspondente aí à carga cinética, né? Que é V ao quadrado sobre 2G. Então, nesse caso da saída em escoamento livre, a gente não tem perdas de carga localizada, tá? Uma contração brusca. Então, agora é o contrário do que a gente estava vendo, o alargamento brusco, agora a gente vai ter uma contração. Quando eu tenho tubulações de diferentes diâmetros que são unidas, nesse caso, o diâmetro que vem antes, ele é maior do que o diâmetro que vem depois. Né? Então, aqui eu tenho um diâmetro D1 maior do que um diâmetro posterior aqui, que é D2. Então, nesse caso, a velocidade ela aumenta de forma brusca, né? Tornando aí o escoamento acelerado. Nesse trecho, vai aparecer uma perda de energia extra devido às alterações no valor de velocidade do escoamento, determinada aí perda de energia, perda de carga localizada na contração brusca. Então, novamente, a gente vai ter a formação de uma zona morta aqui, uma zona de recirculação aqui na tubulação. E observem que eu vim aqui com uma energia que ia decaindo, claro, graças ao atrito da tubulação, mas na hora que eu chego aqui na contração brusca, eu tenho uma perda de carga bem maior e bem mais concentrada, né, num trecho muito curto, que é dada aí pela perda de carga localizada na contração brusca, né? Essa perda de carga vai ser contabilizada pelo coeficiente de perda de carga localizada na contração, vezes velocidade ao quadrado dividido por 2G. Uma das formas de se conhecer o valor do coeficiente de perda de carga na contração é em função das velocidades ou do número de Reynolds e da relação entre a área da seção 2 e a área da seção 1, ou também diâmetro da seção 2 e diâmetro da seção 1. Né? Então, dessa forma, a gente tem a velocidade na seção 2. Se eu entrar com a velocidade na seção 2 e com a relação entre os diâmetros, eu consigo avaliar o valor do coeficiente de perda de carga localizada na contração. Né? E aí, me resta calcular a carga cinética do escoamento, que eu encontro a perda de carga localizada naquela região. No livro do Rodrigo Porto, né, que a gente está seguindo, a gente vai conseguir obter o valor do coeficiente de contração brusca, né, em função da relação entre as áreas. Então, relação entre a área 2 sobre a área 1, a gente tem aqui, e entra aí e vai encontrar o valor do coeficiente de perda de carga localizada para contração brusca.
Segundo a tabela de Lencastre, a gente também pode encontrar esse coeficiente em função do valor do número de Reynolds e da relação entre a área 1 e a área 2. No caso em que eu tenho o Reynolds entre 1 e 8, o valor desse coeficiente é 27 dividido pelo número de Reynolds. Se eu tiver o número de Reynolds entre 10 e 10.000, a gente pode encontrar por meio dessa tabela aqui, que relaciona Reynolds com a área 1 sobre a área 2. As perdas de carga localizadas nas contrações, que não sejam bruscas, dependem da forma de transição entre a área 1 e a área 2. Em transições suaves, o valor do coeficiente de perda de carga na contração pode ser tão baixo quanto 0,01 ou até mesmo 5 vezes 10 a menos 3, proporcionando aí uma perda de carga desprezível, né? Um caso de aplicação é o caso dos redutores das bombas hidráulicas centrífugas, né? Então, eu tenho aqui uma área maior, eu reduzo ela de forma suave, gradualmente, para uma área menor, área 2. Nesse caso, a perda de carga é dado pelo coeficiente do redutor vezes a diferença de energia cinética na seção 2 e na seção 1, sendo que o coeficiente do redutor é dado em função de um ângulo alfa, né, que é o ângulo de inclinação aqui da parede do redutor. Quando o escoamento passa de um reservatório para uma tubulação de área bem menor, então eu tenho aqui o caso da entrada nas tubulações, né? Eu tinha uma área aqui do reservatório, área 1, e aqui eu tenho uma área 2, né? Que na verdade a área do reservatório é dada por esse sentido aqui, área 1, já que o fluido move dessa forma, né? E aqui ele move dessa forma aqui. E aí eu vou ter a perda de carga na entrada da tubulação, né? Nessa região aqui. A razão de contração área 2 sobre A1, nos casos de condutos circulares, é nula, né? Já que A1 é muito maior, a área do reservatório é muito maior do que a área 2, né? Então, essa razão ela é nula. E aí, o nosso coeficiente, a perda de carga vai ser dada pelo coeficiente de entrada na tubulação vezes V ao quadrado dividido por 2G, que é a velocidade aqui no conduto, né, de entrada. E aí, o valor do coeficiente de perda de carga para a entrada de tubulações depende do tipo da entrada da tubulação no reservatório e do ângulo do seu eixo com a parede do reservatório. E aí a gente pode classificar em 3 tipos: entrada com aresta viva ou entrada normal, uma entrada saliente ou reentrante e a entrada com borda arredondada. Vamos ver cada um desses tipos. No caso de entrada normal ou com aresta viva, né, a gente tem uma aresta aqui, que forma aqui, né, um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o coeficiente de perda de carga na entrada vai ser dado por meio. A gente pode ter uma entrada saliente ou reentrante, que o coeficiente vai ser 0,8. Ou a entrada com a borda arredondada. Nesse caso, o coeficiente de perda de carga é 0,04. No caso de entrada saliente, o valor do coeficiente KE depende da espessura da parede do tubo, esse Ezinho aqui, e do comprimento da parte que adentra aqui para dentro do reservatório, né, L. É usual que a gente adote aí que o coeficiente é igual a 1, né? No entanto, Lencastre apresenta aí uma tabela para cálculo desse coeficiente para tubulações com aresta reentrante, né, ou aresta viva. E a gente tem que a relação, né, rugosidade relativa, L sobre D, e a gente vai avaliar o valor do coeficiente de perda de carga na entrada de tubulações com entrada reentrante. No caso que eu tiver seção não circular, é possível calcular o valor da perda de carga, basta substituir, né, o valor do diâmetro. Onde eu tiver diâmetro, eu vou substituir por 4 vezes o raio hidráulico, né, que é o nosso diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico,
que é igual a 4 vezes a área sobre o perímetro molhado. E aí, prosseguir normalmente com os nossos cálculos. E aí, a gente vai ter, né, além dessas entradas, alargamentos e contrações bruscas, nós também podemos ter mudanças de direção no nosso escoamento, dado aí pela utilização de peças, né, por exemplo, as curvas. Nas curvas, o valor da velocidade ele não muda, né, seja na entrada, seja na saída. O que muda vai ser a direção do escoamento e a forma do perfil de velocidades. Nesse caso, aparece uma perda de carga localizada devido à alteração na direção do escoamento, que é tanto maior quanto mais brusca for a mudança de direção. As curvas, elas são caracterizadas pelo diâmetro da tubulação, que está fazendo a curva, e pelo raio da curva do eixo da tubulação. Então, por esse raio aqui, ó, até o eixo da tubulação, né? Uma curva, ela causa aumento da pressão e da velocidade na sua parte externa e diminuição da pressão e da velocidade na parte interna. A diferença de pressão causa uma alteração na forma do escoamento, que faz que apareçam aí dois grandes vórtices que causam uma influência a uma distância significativa ajusante da curva. A influência pode ser observada a até 50 vezes o diâmetro do final dessa curva. E aí, né, o que nos interessa aqui é o cálculo da perda de carga em uma curva, né? E aí depende do ângulo que eu faço dessa curva, né? Ou do raio, né, da curva. Então, a perda de carga localizada na curva é dada pelo coeficiente de perda de carga localizada para a curva, né? Dependendo do ângulo e do tipo e do valor do raio daquela curva, vezes a carga cinética, né? Então, esse coeficiente Kc, ele também vai ser tabelado em função do valor de R sobre D, que é o raio da tubulação sobre o raio da curva sobre o diâmetro da tubulação, e o ângulo daquela curva, né? Aqui a gente tem o Kc para uma tubulação em aço galvanizado, curva de 90 graus, e diferentes valores de Rzinho sobre D. Os valores de Kc para curvas de seção não circular também podem ser encontrados em bibliografias mais especializadas. Quando a curva tiver ângulo diferente de 90, o valor do coeficiente deve ser avaliado em função do ângulo que ela apresenta, né? E aí ele pode ser obtido a partir dessa expressão aqui, né? A gente entra aqui com o valor do ângulo da curva e o raio e acha aí o coeficiente Kc. Nós ainda temos peças, né, como as válvulas e os registros, que são peças instaladas para controlar ou bloquear a passagem de um fluido através da introdução de uma perda de carga localizada. Nesse caso, a perda de carga localizada é calculada por meio da fórmula tradicional que nós vimos, e aí para a válvula a gente tem o coeficiente Kv, né, que é função ali do tipo de válvula. Se eu tiver uma válvula gaveta, né, aberta, o coeficiente Kv é 0,15. Se eu tiver uma válvula do tipo globo aberta, o coeficiente Kv é bem maior, 10, né? Uma válvula de retenção aberta, eu tenho para diferentes tipos de válvulas. E se eu tiver uma válvula rotativa aberta, o coeficiente Kv é de 10. É possível determinar um valor do coeficiente de perda de carga localizada para cada grau de fechamento da gaveta que forma o registro. Então, aqui a gente tem a válvula de gaveta, né, o registro de gaveta. Ele é dado aqui, né, a gente tem bastante, consegue ver isso nas instalações prediais. Então, em função do ângulo de fechamento desse registro, a gente tem uma determinada perda de carga. Então, a perda de carga para o registro de gaveta vai ser dada pela equação geral, sendo o coeficiente do registro de gaveta calculado aí em função do grau de fechamento que ele apresenta. Então, se eu tiver, né, A sobre D de 0,250, eu tenho um coeficiente de 0,26. Enfim, se eu fechar completamente,
esse coeficiente aqui tende a infinito, né? Então, a perda de carga tende ao infinito, então nem há passagem de fluido por ali. Eu tenho também a válvula borboleta, que a gente vai ter nela, né, uma peça móvel que pode ser alinhada com a direção do escoamento ou colocada perpendicularmente, bloqueando a passagem do fluido. Se eu alinho, ela permite a passagem do fluido. Se eu coloco ela girada aqui, né, perpendicular, eu tampo a passagem do fluido. A perda de carga também vai ser dada pela equação geral, sendo o coeficiente tabelado em função do ângulo de abertura. Então, em função, se eu fizer um ângulo de abertura de maior do que 90 graus, né, corresponde ali à válvula fechada, eu tenho o coeficiente tendendo ao infinito, ou seja, nem há passagem de fluido. Se eu tiver uma abertura igual a 0 graus, o coeficiente de perda de carga é 0,15, né, e por aí vai. Em outros acessórios que não são listados, a gente pode encontrar na bibliografia, né, o valor do coeficiente K em função do tipo de acessório que eu estou utilizando, né? É interessante observar nos manuais de hidráulica, nos manuais dos próprios fornecedores, qual que é o coeficiente daquele tipo de material, em função do diâmetro, enfim, né? Porque esses valores aqui são obtidos da média, né? A gente pode também, ao invés de utilizar a equação geral, né, da perda de carga, que é essa daqui, dada pela perda de carga localizada, a gente pode empregar o método dos comprimentos equivalentes, que isso nos permite utilizar apenas uma equação para avaliar a perda de carga, sendo ela distribuída ou localizada, né? Então, esse método do comprimento equivalente, ele é um método, né, que consiste aí em igualar a perda de carga distribuída com a perda de carga localizada e encontrar qual seria um coeficiente, ou o valor do comprimento equivalente, que essa perda de carga localizada garantiria aí uma perda de carga correspondente, né, à perda de carga distribuída. Então, é um método para o cálculo da perda de carga localizada nos acessórios instalados em uma tubulação, também denominado método dos comprimentos virtuais ou fictícios. Então, a gente vai ter que considerar duas coisas, que a perda de carga contínua na tubulação, que nós vimos nas aulas passadas, é dada aí pela fórmula universal. A perda de carga localizada é dada por essa fórmula geral aí que nós vimos. O método consiste em determinar qual comprimento de tubulação que, para uma mesma vazão e uma mesma velocidade, geraria uma perda de carga contínua igual à perda de carga localizada. Então, igualando aí as perdas de carga, né? Então, esse comprimento ele vai ser chamado comprimento equivalente ou fictício ou virtual. Então, basicamente, a gente iguala perda de carga localizada com a perda de carga contínua, né? E aí a gente vai obter um L, que vai ser o nosso L equivalente, né? Cada peça vai ter um L equivalente. Então, o nosso L equivalente é dado pelo coeficiente de perda de carga dividido pelo fator de atrito vezes o diâmetro da tubulação. Os valores de comprimento equivalente são determinados e tabelados para os diversos equipamentos que geram perda de carga localizada quando instalados em tubulações lisas ou rugosas em função do diâmetro das tubulações. Então, a gente vai lá na tabela, vai avaliar para o tipo de aparelho, por exemplo, se é uma entrada, uma abertura brusca. A gente vai avaliar qual que é o meu comprimento equivalente da abertura brusca, L equivalente, sei lá, deu que o L equivalente era igual a 2 metros, estou chutando, tá? Eu vou somar esse L equivalente com o comprimento da minha tubulação, vamos supor que a minha tubulação tem 20 metros, então, meu L seria 22 metros e eu posso jogar esse valor aqui para avaliar a perda de carga distribuída. Então, meu L na perda de carga distribuída, ao invés de ser 20, vai ser considerando aqui o comprimento equivalente da perda de carga localizada,
Então, para efeito de cálculo da perda de carga total, a gente vai determinar o L equivalente de cada acessório existente no escoamento, né? Incluir o L equivalente no comprimento real da tubulação para efeitos de cálculo da perda de carga total. Então, o comprimento total da tubulação vai ser considerando o comprimento real da tubulação mais o somatório do comprimento equivalente de todas as peças, né? E na equação da perda de carga, a gente vai usar o L total, né? Então, HP vai ser igual a FL V ao quadrado dividido por 2G. Não sei se está faltando alguma coisa aí não, tá? Talvez o diâmetro aqui, D vezes 2G. Só para a gente ver que aqui nesse L aqui, a gente vai utilizar o L total, considerando aqui o L equivalente mais o comprimento da tubulação, né? Então, assim, a perda de carga calculada já vai incluir a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada, para a gente não ter que calcular a perda de carga localizada separadamente, tá? E somá-la lá na expressão de Bernoulli, ou seja lá o que a gente estiver calculando. Talvez nos exemplos isso fique um pouquinho mais claro, tá? Para vocês. Então, um exemplo aí para tubos metálicos de aço galvanizado e ferro fundido com diâmetro variando nesse intervalo, a gente tem que o comprimento equivalente para, por exemplo, um cotovelo de 90 graus com raio médio seria aí, vamos supor, pegar o diâmetro nominal de 3/4, comprimento equivalente de 0,6 metros, né? Então, eu somaria esse comprimento com o comprimento da tubulação e calcularia a perda de carga normalmente, né? Aqui a gente tem a tabela para tubos lisos de PVC, plástico ou cobre, com diâmetro variando de 3/4 a 14 polegadas, para tubulação de PVC. Então, supondo aí um joelho de 90 graus raio curto, eu teria para tubulação de 3/4 o comprimento equivalente de 1,2. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O interessante aqui é a gente entender quais são os métodos de avaliação da perda de carga localizada. A gente pode avaliar pela fórmula geral, HL é igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G, ou a gente pode utilizar o método dos comprimentos equivalente, avaliar o L equivalente da tubulação e somar lá no L total para avaliar a perda de carga HP total. Aqui a gente vai ter a perda de carga localizada mais a perda de carga distribuída, tá? Então, essa perda de carga localizada pode ser calculada assim ou assim. A gente vai fazer alguns exercícios para isso ficar mais claro, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem me procurar e até a nossa próxima aula.